Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Glória a Deus. Meus irmãos, já louvamos a Deus e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no tema onde foi lido como leitura oficial. Estamos falando sobre a família sobrevivendo às águas do juízo divino. A semana passada nós falamos porque Noé foi salvo do dilúvio ou do juízo divino. Falamos as 4 razões pela qual Deus enviou sobre a geração de Noé o juízo. E hoje nós estaremos, se Deus nos permitir, falando sobre os outros 2 pontos. E se der tempo a gente termina, se não der, fica para uma outra oportunidade. Hoje nós estaremos falando sobre o segundo ponto, pode passar, que tem como tema o que Noé e sua família fizeram para escapar do juízo divino. Primeiro ponto diz que para que eles escapassem do juízo de Deus sobre a terra, eles creram em Deus. E crer em Deus não é uma opção. Crer em Deus é uma exigência. Se a gente abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o verso de número 6, o escritor aos Hebreus diz a seguinte expressão, por gentileza, abra a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, crer em Deus não é opção, crer em Deus é exigência, é necessidade. Para Noé ser salvo do juízo de Deus, ele precisou crer que Deus iria tirar ele daquela condição. A fé de Noé e a fé da sua família não foi uma fé morta, foi uma fé viva, uma fé ativa e uma fé prática. Eles não apenas creram no que Deus falou, mas fizeram o que Deus mandou. Tem pessoas que creem, tem famílias que até creem que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar, mas não colocam em prática a sua fé. E nós aprendemos com Noé e com a sua família, não apenas crer, mas colocar a fé em prática. Quando Deus disse a Noé que ele deveria construir uma arca, em um momento em que tudo parecia contrário, ele não hesitou e fez o que Deus determinou que ele fizesse. Então, diante das dificuldades da vida, dos problemas que surgem no dia a dia, toda a nossa família, nós precisamos crer que Deus é poderoso para resolver qualquer problema. Eu sei que nessa noite aqui tem famílias que estão enfrentando adversidades, famílias que estão passando por provações, por dificuldades, sejam elas em qualquer nível e qualquer área da vida, financeira,
social, emocional, física, mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você que está aqui. Diante de todas essas dificuldades, Deus quer apenas uma coisa de nós. E o que é? Que vocês creiam nele, creiam que ele pode resolver essa situação. Não tem problema que Deus não possa resolver. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, primeiro ponto que a gente aprende com Noé é que ele creu em Deus diante das circunstâncias. Jesus, uma certa vez, ele disse, em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Aleluia. Está difícil? Quem acha que o seu problema está difícil aqui, levanta a mão. Quem acha que o seu problema está difícil, creia que Deus pode resolver. E se a família se reunir, aleluia, e todos creem, Deus vai fazer algo nesta noite. Quem diz amém? Segundo, a família de Noé abraçaram o projeto de salvação que Deus deu. Através da arca, Noé e sua família foram salvos da destruição da terra. A arca, observe, a arca foi o meio que Deus usou para salvar a Noé e toda a sua família. A arca foi o meio. Eles alcançaram a salvação através da arca. Mas para nós que estamos aqui nessa noite, o meio que Deus usou para nos salvar foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele não só nos salvou, mas deseja salvar todas as famílias que ainda não servem como Senhor da sua vida. Então esse foi e sempre será o resultado de quem abraça o projeto divino, o projeto de salvação de Deus. Há um texto em Lucas, capítulo 19, se você puder abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 19, isso já aconteceu comigo e com a minha família, e creio que já aconteceu com a maioria dos irmãos que estão aqui. Mas, se porventura ainda tem algum familiar que não está enquadrado nesse texto, pela fé, tome posse dessa palavra nessa noite, porque Deus pode salvar. Lucas 19, 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. E eu posso transferir essa palavra com uma palavra profética, e em vez de dizer casa, eu vou dizer família. Hoje veio salvação para esta família. Se tem alguém na tua casa que ainda não é salvo, receba essa palavra. Hoje veio salvação para a tua família. Jesus vai entrar lá e vai salvar quem precisa ser salvo. E essa palavra é profética, e eu creio. Quantos creem assim, digam amém. Terceiro, eles entraram na arca e obedeceram a ordem de Deus. Deus deu a ordem a Noé, dizendo que ele e a família entrassem. Ele obedece. Mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e violenta, Noé não hesitou
mas obedeceu a ordem de Deus. Talvez, não está escrito, mas talvez, quem sabe, alguns dos seus familiares pode ter pensado em ficar do lado de fora. Né? A Bíblia não diz isso, mas talvez, quem sabe, alguém desejou ficar do lado de fora. Mas a ordem de Deus foi: todos devem entrar. A salvação não está fora da arca, a salvação está dentro da arca. E eles entraram. E a prova é tanta que talvez alguém quis voltar, que a Bíblia diz assim: e Deus fechou a arca por fora. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Porque se alguém quisesse sair, estava fechada por Deus. Ninguém ia poder sair da arca, porque Deus fechou a porta. Isso nos ensina, irmãos, que a nossa família, que está dentro da arca, está guardada e protegida em Deus. Deus não vai permitir que o adversário destrua a nossa família. Deus não vai permitir que o teu esposo desça a tumba fria sem primeiro fazer a sua decisão. Quem diz amém, irmão? Gênesis capítulo 6, versículo de número 8 e 9. Onde foi feita a leitura? Diante de uma geração corrompida e violenta, a obediência de Noé e da sua família fez com que ele achasse graça diante de Deus. Versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, quer achar graça aos olhos de Deus? Quer andar com Deus? Seja obediente. Versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Quer ser salvo? Quer ser guardado? Quer ser protegido? Obedeça. Quer andar com Deus? Seja obediente. Quer achar graça aos olhos de Deus? Seja obediente a Deus e a sua palavra. Quando a família ela é obediente à palavra de Deus, isso eu digo com certeza, o adversário não pode tocar. Agora, se houver algum desobediente, paciência. Mas se a família é obediente, aleluia, obedece a Deus e obedece a palavra, ela está guardada dentro da arca. E as águas da destruição não vai atingir quem está dentro da arca. Quem diz amém? E o terceiro ponto diz o seguinte: o que Noé e sua família receberam de Deus pela sua obediência. Porque quem obedece a Deus tem recompensa, irmão. Quem é obediente, Deus faz alguma coisa por ele. Então a primeira coisa que Noé adquiriu com a sua família, por ser obediente a Deus, foi, primeiro, o cuidado de Deus. E se tem uma coisa que é muito importante na nossa vida e da nossa família, é o cuidado de Deus. Os dias em que Noé e sua família passaram dentro da arca foram de muito trabalho. Até parece, irmãos, quando a gente lê a história de Noé, parece que tudo aconteceu apenas em um dia, não é? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação
Porque quando eu li a primeira vez a história de Noé, na minha cabeça tudo aconteceu, tudo num dia só. Parece que Noé entrou hoje, choveu hoje, parou e Noé desceu tudo no mesmo dia. Mas duraram aproximadamente entre 100 e 120 anos. É muito tempo. E quando eles estavam dentro da arca, tinha muito trabalho. Houve muita espera. Tiveram muita paciência. Com certeza, irmão, com certeza. Alguém queria sair logo de dentro da arca. Mas eles foram pacientes. Eles, com certeza, tiveram muito trabalho. Agora, diante de tudo isso, eles puderam também desfrutar do cuidado de Deus. Quem é obediente, desfruta do cuidado de Deus. Deus cuida. Não interessa qual é a necessidade. Se você obedece, Deus cuida. E a prova disso está em Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 6. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, e os versos 25 a 34. É um pouco extensa a leitura, mas nós vamos ler, é a palavra de Deus. Capítulo 6, versículos de 25 a 34. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios sabem que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Observe as palavras de Jesus, ensinando aos discípulos acerca das necessidades básicas do ser humano: alimento, roupa, água. São necessidades básicas.
ninguém sobrevive sem elas. Ninguém sobrevive sem comida, sem bebida. Ninguém anda por aí sem roupa. São necessidades básicas. E Jesus está falando que nós não devemos estar ansiosos por essas coisas, porque Deus é poderoso para suprir todas essas necessidades. Aleluia. E aí ele cita o exemplo dos lírios, das plantas, das flores, que não trabalham, não faz nada, e Deus cuida delas. Assim é a minha e a tua família. Aleluia. Não se preocupe com o que está faltando. Deus vai prover toda a necessidade. Porque eu sei, irmão, que tem momento na nossa família que as coisas apertam tanto que a gente coloca a mão na cabeça, a gente se preocupa e diz: Deus, e agora? Como é que vai ser? Às vezes o marido perde o emprego, fica desempregado, as coisas ficam difíceis, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para tu ouvir essa palavra. Não se preocupe, apenas obedeça, porque eu vou cuidar. Eu vou suprir a tua necessidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Isso acontece com qualquer família, irmão. Já aconteceu com a minha. A gente passou um aperto tão grande. Eu não sei se eu contei aqui. Não sei se eu contei, mas a gente estava num aperto que quando a gente casou, quando eu e minha esposa nós casamos, a gente só tinha na casa um jogo de terraço, a cama, o que mais? O fogão e o guarda-roupa. Não foi isso? Pronto, só tinha isso, irmão. Um jogo de terraço que ficava na sala, a cama para dormir, o fogão para comer e o armário para guardar as coisas. Só. Não tinha mais nada. E eu lembro que isso afligia muito minha esposa, que ela queria ter um imóvel, irmão. Aí um dia eu cheguei em casa, animado, e disse assim para ela: anote aí tudo que você quer. Escreva aí no caderno tudo o que você quer e coloque até a marca que você quer. Aí ela se animou, irmão. Eita, pegou o caderno, a caneta e escreveu um lado do outro. Uma folha de caderno de matéria, viu? Não foi caderno pequeno, foi um caderno de matéria. De um lado do outro. Aí me entregou, quando eu olhei assim, eu digo, que estreito. Aí eu olhei para ela e disse assim: a gente vai orar e Jesus vai mandar. Porque eu não tinha nada, irmão. E como na época eu trabalhava no período da noite, eu ia muito para ciclo de oração. Os irmãos sabem que eu gosto muito de ciclo de oração até hoje. Eu me criei no ciclo de oração. Então eu tirava muita escala em todo o ciclo de oração que eu estava escalado. Eu dizia: irmão, aí contava a história. Disse a minha esposa: está faltando tudo. Está aqui a lista, irmão. Os irmãos orem para Jesus mandar, porque Ele pode. E só tinha coisa de marca mesmo, só era tudo Tramontina. Só do... E não é que depois de 3 meses, Jesus começou a mandar? A gente se mudou de Recife para Carpina. E eu acho que foi na primeira casa que a gente estava, ali na Senzala. No meio da mudança, a gente encontrou a lista. Não foi isso, minha filha? E aí eu fui conferir, irmãos, o que estava na lista. Tudo que estava na lista, exatamente como foi colocado, Deus tinha nos dado. Do mesmo jeito. Aí quando eu li, que a gente olhou, aí eu comecei a me alegrar pela fidelidade de Deus, pelo cuidado que Ele tem conosco. Deus vai cuidar da tua família. Se aquiete. Não te preocupa. A tua família está debaixo
do cuidado do Deus Todo-Poderoso. E detalhe, irmão, depois a gente acrescentou mais na lista, não foi isso? A gente gostou tanto do propósito que acrescentou mais. E depois que a gente veio para a casa atual, ali no bairro Novo, a gente encontrou essa lista de novo. Deus é tremendo, irmão. Minha esposa tinha colocado, na época, nós tínhamos, nas crianças era tudo pequenininho. Minha esposa colocou balanço, não foi isso? Pula-pula, daquele do grande. E a gente teve tudinho, irmão. Jean, que é o especial, quem pulava no pula-pula era ele. Aí, de vez em quando aparecia a gente na porta de casa batendo lá e perguntando: ô irmão, aqui a escola é? Porque tem balanço, pula-pula, tem tudo que é brinquedo. É porque Deus cuida de nós. Seja obediente a Ele, que você vai desfrutar do cuidado dEle. Quem diz amém? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Veja o que é que Paulo diz acerca do cuidado de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Paulo diz assim, aleluia: o meu Deus, segundo as suas riquezas, escuta essa palavra aí, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus vai suprir toda a tua necessidade, toda a necessidade da sua família. Deus vai suprir. Deus não vai deixar nenhum passar fome. Deus não vai deixar. Então, seja apenas obediente. Quem entendeu, diga amém. Segundo, por ser obediente, Noé e a sua família desfrutaram da aliança eterna de Deus. Deus havia prometido a Noé que firmaria com ele uma aliança. Gênesis 6 e 18. Gênesis 6 e 18. Deus prometeu a Noé que ia fazer uma aliança com ele. 6 e 18 diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus prometeu, e Deus cumpriu, porque Deus não é feito homem. Disse Moisés, no livro de Números: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria. Quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Deus disse: Noé, eu vou fazer um pacto com você. Noé entra na arca. Quando Noé sai da arca, no capítulo 9 de Gênesis, e o versículo 8, versículo 12, capítulo 9 do Gênesis, versículo 12 diz: e disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Veja como Deus é fiel. E qual era o sinal do pacto? O arco-íris. Vocês conhecem a história. Quando ele sai, Deus: eu vou fazer um pacto. O sinal do pacto vou deixar no céu, que é o meu arco. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus está dizendo para você que vai cuidar de você. Ele vai cumprir essa palavra. Deus está dizendo que vai suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir, que Ele é fiel.
A gente tem que crer. Também por ser obedientes à salvação de Deus. Noé e a sua família receberam como fruto da obediência e da sua fé a salvação de Deus. Se formos obedientes, Deus vai salvar. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 8, versículo 15 e 16. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Aleluia. Ele entrou, passou o dilúvio, e eles saíram da arca. O dilúvio foi um momento de turbulência, foi um momento de dificuldade, mas eles passaram pelo dilúvio e saíram da arca ilesos. Aleluia. Saíram da arca, aleluia, com saúde, saíram da arca felizes, saíram da arca cheios de esperança. Assim vai ser com a tua família. Essa prova é um dilúvio, mas o dilúvio vai passar. A prova vai passar. A dificuldade vai passar. E você vai sair dessa dificuldade mais crente do que é. E vai cantar do outro lado o hino da vitória e vai dizer: só o Senhor é Deus. E vai dizer como disse o salmista: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Só para sair um pouquinho, né? Quebrar o gelo um pouquinho aí. Diga aí para seu irmão.